Então, olha, quando a gente tem uma equação diferencial de ordem n, do jeito que essa aqui é, por exemplo, essas duas aqui, uma é homogênea e a outra não é, você, quando vai resolver essa equação diferencial, se ela for de ordem n, ela vai ter n soluções linearmente independentes. Aí é o seguinte, olha, então, para que a gente consiga andar nesse conteúdo agora, a gente tem que ter um jeito de saber o seguinte, olha, eu tenho algumas funções que solucionam um EDO. Como é que eu sei se essas soluções são linearmente independentes ou não? Como é que eu sei que não existe um conjunto de constantes que eu consigo escrever algumas delas como combinação linear das outras? Tem um jeito de fazer isso, e isso é através de um determinante chamado Wronskiano. Vou citar isso agora. Tem um tal de um determinante, que eu vou citar agora, que o nome dele é Wronskiano, em homenagem ao matemático Wronski, que, enfim, desenvolveu esse método. E ele permite a gente fazer o seguinte, dado que você tem um conjunto de funções, através desse cálculo, por meio desse determinante, a gente sabe se essas funções são linearmente independentes ou não. Tudo certo? E por que isso é importante? Imagina que você tem uma EDO de ordem 2. Aí você acha duas soluções dela. Aí você vai aplicar esse método que eu vou falar agora, e você vai ver se essas duas soluções são LI ou não. Se elas forem, então não tem outra solução que não seja essas duas já. Essas duas já geram qualquer outra solução. Mas se elas não forem, é porque tem outra que você ainda tem que descobrir. Tá dando para entender, pessoal, o que eu estou dizendo? Se, por exemplo, tu tem uma EDO de ordem 3, tu tem que achar 3 soluções LI. Quando tu acha 3 soluções, para você saber se elas são LI ou não, você vai aplicar essa técnica que eu vou comentar agora. Na verdade, a técnica já vai fazer com todas 3. Aí você vai saber se ela é LI ou não. Se ela for LI, então tu pode escrever a solução dessa EDO de ordem 3 como sendo C1 vezes a primeira, C2 vezes a segunda, C3 vezes a terceira, e somar elas 3. Beleza? Então bora nós. Seguinte, ó. Olha, pessoal, tem esse teoreminha aqui, basicamente eu vou colocar como propriedade, que diz o seguinte, olha, se você tem N soluções de uma equação diferencial, para você saber se essas soluções são LI, porque as soluções LI são as que interessam, solução LD, pode descartar, você só precisa das LIs para formar qualquer outra. Se você tem N soluções e você quer saber se elas são LI, você vai fazer o seguinte, você vai fazer o determinante dessa matriz que está aqui ao lado. Como é que você vai gerar essa matriz chamada de Wronskiano dessas soluções? Você coloca as N soluções na primeira linha, depois, em seguida, você coloca as derivadas primeiras das N soluções na segunda linha, depois as derivadas segundas, até você chegar na derivada de ordem N menos 1. Depois que você faz isso, você faz o determinante. Se você conseguir mostrar que esse determinante é diferente de 0 para algum x, então as soluções são LI. Mas se o determinante der 0, então significa que as soluções são LDs. Então tem algumas delas ali que são desnecessárias. Vai. No caso, poder aplicar separando cada um? Eu vou pegar um problema aqui para a gente ver na prática. Vamos ver aqui. Eu vou pegar uma questão, pessoal. É a questão 33 da página 165 do nosso livro texto. Na prática ele fala o seguinte. O enunciado é esse. Ele diz, olha, nesses problemas aí do nosso livro texto, né, 33 ao 40, ele pede para verificar se esse conjunto aqui de soluções é um conjunto LI de soluções dessa equação diferencial. O que eu tenho que saber para verificar se um conjunto é LI, pessoal? Eu vou ter que fazer o Wronskiano dele, como eu acabei de falar, né? E é legal aqui porque a gente vai ver na prática como é que funciona isso. Eu vou fazer o Wronskiano desse E elevado a menos 3x e E elevado a 4x. Como é que faz isso? É simples até. Você coloca na primeira linha da matriz as próprias funções que você tem, sem derivar. Aí na linha seguinte você coloca as derivadas primeiras das funções que estão na primeira linha. Então quem é a derivada de E elevado a menos 3x? Menos 3 elevado a menos 3x, não é isso?
Todo mundo entende essa derivada aí, usando a regra da cadeia? A derivada de E elevado a alguém é E elevado a alguém vezes a derivada do alguém, né? A derivada de E elevado a menos 3x é elevado a menos 3x e a derivada de menos 3x é menos 3. De igual modo, a derivada de E elevado a 4x é 4 vezes E elevado a 4x. Tudo bem. Vamos fazer esse determinante. O determinante de um 2 por 2, você multiplica a diagonal principal e subtrai da secundária, não é isso? Vai. Ele vai indicar essa matriz que você precisa fazer. Eles vão ler enunciado ou a gente já tem que determinar? Não, já tem que saber que tem que aplicar o Wronskiano. É 2 por 2, né? Não, depende. É porque aqui só tu tem um ideal de ordem 2, né? Qual a quantidade? E ele já deu aqui, né? Aí é o seguinte, ó, se você fizer a multiplicação da diagonal principal, você vai ter 4 vezes... Aí se você conservar a base e somar os expoentes, pessoal, você vai ter 4 vezes E elevado a x. Vocês concordam, hein? Porque você conserva a base e soma os expoentes. 4x menos 3x é x. Se você pegar e multiplicar aqui, ó, você vai ter... Esse sinal de menos vai virar mais, né? E você vai ter 3 vezes E elevado a x. Isso aqui dá 7 vezes E elevado a x. Olha, ocorre o seguinte, não tem jeito, na prática, de você substituir um x aqui no E elevado a alguma coisa e dar 0. Não tem como E elevado ao número que você bem entender dar 0. Todo mundo entendendo, pessoal, hein? Então, na prática, isso aqui é diferente de 0, né? Ó. Tranquilo? Se é diferente de 0, pessoal, para algum x, nem precisa ser para todo não. Mas, enfim, se é diferente de 0, para algum x, significa que as soluções são de fato LI. Então, se essas duas soluções, pessoal, são LIs e a EDO é de ordem 2, então você já pode colocar que a solução geral dessa EDO aqui vai ser a constante vezes a primeira, mais uma segunda constante vezes a segunda. Porque um EDO de ordem 2 tem no máximo duas soluções LI. Um EDO de ordem 2 linear, né? Como é o caso, essa aí é um EDO linear. Tá dando certo, né? Entendeu? Já para aí. Ele só pediu, nessa questão, ele só pediu para verificar se era LI ou não. Deu para entender, pessoal? Então, dando uma recapitulada aqui de conceito agora. Vamos lá. Quando você tem um EDO linear de ordem N, de algum jeito, a gente vai descobrir isso. A gente vai descobrir as soluções dela. E um EDO linear de ordem N tem N soluções LI. Quando a gente for descobrindo essas soluções, e a gente vai ver técnicas para isso, para a gente verificar se as soluções que a gente descobriu são LIs, você faz por meio desse determinante aí chamado Wronskiano. Como é que faz? Você coloca todas as soluções na primeira linha, depois todas as derivadas primeiras, depois todas as derivadas segundas, até a ordem n-1. Por exemplo, nessa equação diferencial aí dessa questão 33, ela é de ordem 2. Por isso que eu parei no final. Ela é de ordem 2, então tu faz até a derivada primeira. Se fosse uma de ordem n, tu faz até a derivada de ordem n-1. Beleza? Vai. Isso, porque aqui só tem no máximo derivadas até a derivada segunda. A ordem dá essa derivada. Tá dando certo, pessoal, isso aí? Beleza? Tranquilo. Enfim, se você descobriu que uma equação diferencial de ordem 2 tem duas soluções e elas são LI, então não tem outra não. A solução geral vai ser desse tipo. Qualquer outra solução vai ser uma combinação linear dessas duas. Do mesmo jeito do exemplo do plano lá. Se você for fazer um comparativo aqui com o plano, se você tem dois vetores no plano, ó, U e V, e eles são LI, o que significa dois vetores ser LI? Um não está sobreposto ao outro. Então, qualquer outro vetor que você escrever no plano pode ser escrito como uma combinação linear desses dois. Existem constantes que eu consigo multiplicar o V por essa constante, C1, por exemplo, para usar a mesma nomenclatura, mais outra constante que eu consigo multiplicar o U, de modo que esse W vire uma combinação linear de U e V. Do mesmo jeito ocorre com as soluções de equação diferencial. Certo, pessoal, hein? Beleza. Continuando aqui.